Perguntinha rápida. O que a Polly e a Fátima Bernardes têm em comum? Ah, muita gente sabe. Nós duas somos mães de trigêmeos e engravidamos por fertilização in vitro. E a gente convidou a Fátima para contar a história da Jean Purdy, que fez parte do time de cientistas que desenvolveu essa técnica com muita persistência. Persistente também foi a química brasileira Lívia Eberlin, que criou uma caneta capaz de identificar células cancerosas em poucos segundos. Duas histórias que a gente vê agora no quadro Mulheres Fantásticas. Era uma vez uma garotinha inglesa chamada Jean Purdy. Ela gostava de violino, chá das 5. Que delícia! Mas gostava principalmente de ciência. Com apenas 23 anos, curiosa e obstinada, se dedicou a um projeto científico para ajudar mulheres que não conseguiam engravidar. Jean e seus colegas não tinham dinheiro para as pesquisas. Numa salinha minúscula e sem janelas, usavam materiais improvisados. Foram muitas tentativas e falhas. A equipe pensou em desistir, mas Jean continuou debruçada sobre o microscópio por 10 anos, até que deu certo. Assim, em 1978, nasceu Louise, a primeira bebê de proveta do mundo. Mas o nome de Jean foi apagado da história da ciência. Anos depois de sua morte, com o esforço dos companheiros de pesquisa e de milhares de mães e crianças, ela finalmente foi reconhecida. Jean Purdy, uma das responsáveis pela técnica da fertilização in vitro. Persista como uma garota. A fertilização in vitro tornou realidade o sonho de milhões de mulheres no mundo todo. E eu sou uma delas. Os avanços da medicina são resultado do empenho, do trabalho de muitos cientistas, como uma brasileira que mora nos Estados Unidos. Ela dedica a vida a agilizar o diagnóstico e o tratamento do câncer. Uma mulher fantástica. Aqui nesse laboratório se concentra a produção da maior invenção da vida da Lívia, a caneta que detecta células de câncer. Como é que surgiu a ideia de criar essa tecnologia? Foi observando as cirurgias. Eu queria desenvolver uma técnica, um dispositivo que fosse também segurado pelos cirurgiões, pela cirurgiã, e que eles pudessem colocar, né, no tecido onde eles não sabem, aqui é um tecido normal, um tecido de câncer, e fazer a análise molecular em tempo imediato, dentro do paciente, mesmo antes de retirar o tecido. Olhando assim, parece uma esferográfica mesmo, né? A gente coloca na mão e fala, não é uma caneta que escreve, uma caneta que lê. Lívia, como é que você escreveu essa história que você assina hoje? O meu pai, ele era professor na Unicamp, né? Então, ele sempre trabalhava até muito tarde. E eu lembro que a gente ia buscar ele na Unicamp e ele nunca estava pronto. E eu lembro que eu ficava correndo de um lado para o outro, tinha posters científicos com resultados de pesquisa, eu ficava lá fuçando em tudo. Então, um laboratório que normalmente a gente enxerga como um ambiente frio e impessoal, para você era um ambiente absolutamente familiar, né? Sim, o laboratório sempre foi familiar para mim. Quando eu mudei para os Estados Unidos, não conhecia ninguém. No inverno, e até as pessoas também bem frias, né? Uma cultura diferente. Então, o laboratório meio que virou a minha casa. De uma forma boa e às vezes até de uma forma ruim, porque passei muitas horas no laboratório, estudando, praticando. Como foi e como é ser imigrante, chegar aqui nesse país? Olha, foi uma das grandes dificuldades da minha vida, na minha carreira profissional, foi ser uma mulher brasileira. Eu acho que os profissionais meio que subestimavam a minha capacidade como mulher, como latino-americana. Eu lembro quando eu entrei no departamento de Química em Stanford, tinha uma parede com as fotos dos professores. E era assim, homem, 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 homem. Eu acho que as pessoas não entendem o impacto que isso faz, né, da representação. E eu lembro, assim, que te dá até uma sensação de, assim, será que eu pertenço, né? Ou será que eu não pertenço? Então, que ferramentas você usou para poder lidar com essa sensação de inadequação, de não pertencimento durante tanto tempo? O meu mecanismo de batalha, né, de combate a essa sensação era, assim,
tirar as melhores notas que eu pudesse, fazer o melhor trabalho que eu pudesse. Eu nunca vou esquecer que eu tive um jantar uma vez com 3 professores, 3 homens. Um deles falou assim, alguma piada de mulher brasileira ser bonita, de cor, em relação ao corpo, etc. E eu me senti assim, completamente, como que eu falo? Desconfortável. Desconfortável. Quando o bicho pegava, para quem que você ligava? A minha mãe. E o meu marido também, né? Foi a parte principal, que a gente se casou no primeiro ano, eu já estava casada. Eu e meu marido, a gente sempre repartiu as coisas de uma forma muito igual. Importante. Muito importante. Você teve 3 filhos com uma diferença muito pequena. Isso. Né, de um filho para o outro. Tem hoje uma de 11, Uma de 10. Uma de 10 e um de 8. Foi, com certeza, assim, uma época de exaustão completa. Eu, até vendo, assim, umas fotos e olhando, assim, até a minha aparência, assim, você conseguia perceber. Eu colocava as crianças para dormir, voltava a trabalhar na pesquisa, responder e-mail, revisar dados, preparar matéria, né, preparar aula. E no auge da exaustão, se revezando na função de mãe, professora e aluna, a Lívia decidiu que queria ajudar pacientes com câncer, principalmente no diagnóstico dos tumores. Eu fiquei bem chocada com a realização de que os métodos que estavam sendo utilizados eram, assim, de dezenas de anos, né, antigos, e são demorados, tem erros associados à análise. E aí que eu comecei a pensar, o legal seria a gente trazer a tecnologia que a gente tem no laboratório, na forma de um instrumento, um equipamento que seja fácil de ser utilizado na sala cirúrgica. E aí que veio a ideia da caneta. Quantas tentativas, quantos erros? Foram vários protótipos. E naquela época, né, a impressão 3D estava meio que começando a ficar bem popular nos laboratórios. Daí a gente foi imprimindo e testando. E eu lembro que eu falei para eles, vamos no freezer, vamos pegar todos os tecidos que a gente tem e a gente vai ver se realmente funciona para câncer de mama, câncer de pulmão, câncer de ovário, câncer de tireoide. A gente tem aqui 2 impressoras que estão produzindo canetas agora? Exato. E nessa impressora a gente já imprimiu a parte mais importante da caneta, que é essa pontinha, que é onde a gente faz o contato com o tecido humano. Então, quando o cirurgião segura a caneta, eles tocam no tecido e ativam através desse pedal. E a gente libera uma gotinha de água na pontinha da caneta. Da mesma forma como a gente usa água para extrair as moléculas do café, né? Daí a gente faz um cafezinho, a gente usa aqui uma gotinha de água para extrair as moléculas do tecido humano. Aquele gráfico aí está mostrando... Olha, tem várias moléculas que são características de um tecido de câncer. Agora, isso varia de câncer para câncer? Varia. Ou seja, você tem que calibrar essa caneta? Exatamente. E é por isso que a gente usa a inteligência artificial. A gente usa algoritmos que daí olham essa informação molecular e dá uma resposta de imediato se o tecido é câncer ou normal, baseado nesse perfil molecular. Você tinha uma ideia, você tinha um protótipo e você tinha quem topasse investir no teu projeto? Olha, no começo foi bem difícil, muitos nãos. Eu acho que muitas pessoas acharam que a ideia não iria funcionar, que era algo muito simples. Quando a gente começou a adquirir os dados e mostrar que realmente funcionava, daí teve uma mudança nesse pensamento. A pesquisa já foi publicada em várias revistas científicas importantes. E há 5 anos vem sendo testada em pacientes em 6 hospitais dos Estados Unidos. Mais de 400 cirurgias que a gente já fez com uma caneta. Isso inclui câncer de mama, câncer de pulmão, câncer de cérebro, ovário, de pâncreas. Um dos hospitais testando a caneta é o MD Anderson, o mais importante centro de pesquisa e tratamento de câncer do mundo, e que fica em Houston também. O Dr. Sud e a equipe dele já usaram a caneta em mais de 70 pacientes. É um avanço importante na forma como planejamos essas cirurgias complexas e difíceis. A caneta pode ser útil também após a quimioterapia, ajudando a diferenciar células cancerosas do que é a cicatriz do tratamento. O primeiro país a testar a caneta além dos Estados Unidos é o Brasil. Ela está sendo usada em cirurgias oncológicas aqui no Einstein, em São Paulo, em caráter experimental. Sim, a gente está testando para 2 tipos de tumores, tumor de tireoide e tumor de pulmão.
A gente está mais ou menos na metade do nosso projeto. Dessas 30 cirurgias que a gente realizou de tireoide e pulmão, as respostas foram muito promissoras. A partir do momento que a gente tiver a aprovação, a gente pode passar a utilizar isso na prática. Médicos da Unicamp também estão testando a caneta, mas para diagnóstico de câncer de boca. Você muitas vezes, Lívia, ao longo da nossa conversa, falou para mim do seu chamado. E você nunca perdeu o foco porque você sentia que aquilo era o seu chamado. O que é o seu chamado? O chamado de Deus na minha vida. Para mim, eu sempre senti que era fazer um impacto e fazer algo que seja inovador e que ajude as pessoas. E, para mim, isso é através da tecnologia que eu tenho desenvolvido. E a sua fé, então, está dentro do laboratório com você o tempo inteiro? Com certeza, o tempo inteiro. A minha fé é o que tem guiado a minha vida. Sempre foi. Tem uma equipe maravilhosa que trabalha comigo, meus alunos, os meus pós-doutorandos, e nós todos estamos trabalhando dia e noite para trazer a caneta para o máximo de hospitais do mundo. Que assim seja. Obrigada. A Lívia vai receber amanhã um prêmio pelo trabalho que desenvolveu, pela liderança, pela invenção dessa caneta que identifica células cancerosas. Lívia, parabéns e obrigada.